deserto, preparai os caminhos do Senhor. Na alegria do céu assim tão perto, em toda a terra este clamor. Vem, Senhor, não tardes mais, és o anseio das nações. Vem curar os nossos ais e expulsar as opressões. Pastor Santo de Israel, vem salvar teu povo, vem. Deus bendito Emanuel, vem salvar teu povo, vem. Bom dia para todo mundo. Estamos cada vez mais nos aproximando deste tempo tão maravilhoso do Natal. E hoje, neste dia 19, a igreja canta, nas suas antífonas: Ó raiz de Jessé, sinal das nações, ó vinde livrar-nos e não tardeis mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que revelastes ao mundo o esplendor da vossa glória pelo parto virginal de Maria, dai-nos venerar com fé pura e celebrar sempre com amor sincero o mistério tão profundo da encarnação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, o evangelho de hoje, que se encontra em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 25, é um texto relativamente grande, são 20 versículos, mas que na introdução do Evangelho de São Lucas tem uma grande utilidade, porque nos 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas nós vemos um paralelo, muito bem construído entre João Batista e Jesus, o precursor e o Messias. E, portanto, esse paralelo que vai se entrelaçando, coloca como se fosse assim em duas colunas, esses dois personagens, e em torno deles, de Jesus e de João Batista, acontecimentos, pessoas e assim por diante. Então aqui nós temos o anúncio do nascimento de João Batista, como logo em seguida nós vamos ter o anúncio do nascimento de Jesus. Então esse paralelo que Lucas quis estabelecer como abertura, como introdução a todo o seu evangelho. Aqui nós vemos a preocupação de Lucas, de colocar sempre os acontecimentos da história da salvação inseridos na história do povo judeu, na história também da humanidade. Por isso que ele diz, nos dias de Herodes, rei da Judeia. Então, o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, que Isabel estava grávida e que Deus ouviu as orações do casal, está bem situado num tempo, numa história, porque Deus assume a sua criação e para redimir a humanidade, ele entra na história, não fica de longe somente olhando aquilo que está acontecendo. E neste paralelo entre João Batista e Jesus, nós vemos uma certa continuidade, ou seja, João Batista anuncia a chegada de Jesus e Jesus realiza este anúncio. Mas vemos também uma descontinuidade. João Batista foi gerado por seus pais, Zacarias e Isabel,
mesmo que num fato extraordinário, porque aqui se diz que ambos eram idosos e Isabel era estéril. Porém, João Batista foi gerado, né, porque João Batista é uma criatura humana, enquanto que na comparação com Maria há já uma superioridade, não há uma continuidade, há uma superioridade. Eis que o Espírito Santo vai descer sobre ti e o Filho do Altíssimo, né, será gerado. Então, a encarnação, né, quanto que João Batista não é encarnação, João Batista é uma criação, ele é uma criatura, claro, com uma missão muito importante. Depois se diz que as orações do casal foram atendidas, enquanto que para Maria diz que achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho. Depois, João Batista, o filho deste casal, ele tem uma missão muito austera, de penitência, de sacrifício e assim por diante, e vai se caracterizar, né, por esse momento de preparação, de conversão e assim por diante. Enquanto que Jesus, né, vai anunciar a boa notícia da alegria, claro, sempre com o apelo à conversão, mas também a um alegrar-se pela realização da boa notícia que os profetas anunciaram e que agora essa boa notícia está se cumprindo. Um detalhe também importante que Lucas nos dá é que Zacarias estava no templo, o templo, lugar, né, por excelência do povo judeu, do encontro com o Senhor. E diríamos que Lucas enquadra todo o seu evangelho com esta moldura, né? Ele inicia no templo e termina no templo, quando os discípulos também, depois da ressurreição, se encontram no templo para louvar a Deus. Diz que Zacarias estava exercendo as suas funções sacerdotais, pois era a vez do seu grupo. Então, no tempo do rei Davi, e quem tiver curiosidade, né, para ver como se estabeleceu essa classificação, então, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 24, então você pode encontrar lá, né, bem detalhado essa questão da composição das várias classes sacerdotais. E Zacarias fazia parte justamente desse grupo, era o 8º grupo, eram 24 grupos. E dada a quantidade, era assim uma média, né, no máximo 2 vezes ao ano, né, que os sacerdotes, né, aí organizados, faziam o seu trabalho, né, desempenhavam a sua função. Só que aqui tem um elemento de destaque que diz que ele foi sorteado, né, ele já estava escalado, né, era do 8º grupo, então 24 grupos, né, com esses vários sacerdotes. Então, como dizíamos, pelo menos 2 vezes ao ano. Mas Zacarias, né, além de estar ali no seu turno, no versículo 10 diz que, já um pouquinho antes, diz: conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Então toda a Assembleia do Povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então vejam que é uma atividade, uma função ainda mais especial. Não estava só ali desempenhando as funções próprias do sacerdote, mas deveria ser sorteado para aquilo que era específico, né? A oferta do incenso. Então entrar no santuário, nós temos o templo, o recinto mais amplo, e o santuário ali, o lugar, né, mais santificado ainda do templo. Então Zacarias está ali e oferecendo o incenso, né, que é o símbolo da oração. Por isso que o anjo vai dizer, a oração foi atendida, tanto porque o anjo aparece à direita do altar do incenso e vai dizer, né, que certamente o casal já idoso, sem filhos, um dos pedidos era, tanto que no final Isabel vai dizer, e o povo vai exclamar, né, que foi tirado de Isabel aquela vergonha, aquele opróbrio, né? A humilhação, e a humilhação pública, né, por não ter filho.
E, portanto, nesse diálogo entre o anjo Gabriel e Zacarias, nós também encontramos elementos bem interessantes para conhecer qual é a missão de João Batista. Mas gostaria aqui só de dar um destaque à reação de Zacarias. Ele reage fazendo uma exigência: como terei a certeza disto? Sou velho e minha mulher de idade avançada. Então, como terei a certeza? E aí o que é que o anjo responde? Que ele vai ficar mudo. Aqui também é interessante porque, já que João Batista será a voz que clama no deserto, então o pai, né, que é o seu ascendente, vai representar o tempo em que estava mudo, né? Tanto que havia já na profecia um pedido, né, que os céus se rasgassem, que descesse o Salvador, o Messias esperado, né? Havia tradição de dizer que o céu tinha se fechado, não se tinha mais a voz dos profetas. É uma longa tradição, né? Muito bonita. E era esse pedido, né? Que os céus se abrissem para que o povo de novo ouvisse a voz de Deus, né? Porque é a palavra de Deus que precisa ser ouvida, sobretudo, pela voz dos profetas. Então, Zacarias representa justamente essa última fase, né? Vamos dizer assim, do povo mudo, né? Que não fala, né? O surdo que não escuta. É por isso que um dos sinais que Jesus realiza é fazer com que os surdos escutem e os mudos falem, né? Então isso é muito significativo, porque havia essa tradição, né? Os profetas tinham desaparecido, havia falsos profetas, e como escutar a voz de Deus? Então Zacarias agora vai condensar o seu povo, né, que não fala, né, e que está aguardando ouvir de novo essa voz de Deus, que será o seu filho. Tanto que no nascimento de João Batista, quando no momento da circuncisão, então se faz a circuncisão também da língua do pai, né, que ele começa a falar, justamente porque o seu filho será a voz que clamará no deserto. Na comparação, né, com o anúncio do anjo a Maria, nós temos uma superioridade. Maria não pergunta, não pede uma explicação, nem muito menos coloca à prova, né? Como eu terei certeza disto? Maria, a reação de Maria não é essa, a reação de Maria é: como se fará isso? Isso é diferente. Ela não disse: eu quero uma prova, me dê uma prova que isso vai acontecer. Não, ela disse: e aí? Como é que isso vai acontecer? Eu não conheço o homem, ou seja, não está morando ainda com o seu esposo. Então como é que isso vai acontecer? Então aí vem a resposta do anjo, e diferentemente, né? Se Zacarias ficou calado, agora é que Maria vai falar, né? Depois que ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo retirou-se e ela foi para a casa de Isabel, e lá nós temos o belíssimo cântico, né? Que nós chamamos o Magnífica. Então, se Zacarias ficou mudo, não pôde falar até o nascimento do filho, Maria, né, podemos dizer, agora é que está falando, né, para anunciar as grandes obras de Deus. Então que nesse tempo, né, que é um tempo imediato para a preparação do Natal, de fato aprendamos essas lições do Evangelho, essas lições de humildade, de acolhimento da palavra de Deus, e também de sacrifício, né? Para Zacarias não foi tão fácil, né, ficar ali 9 meses sem poder dizer nada, mas interiorizando o que ouviu, para que no momento certo de abrir a sua boca dissesse também as coisas certas. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos, um bom final de semana, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.